No último estudo, vimos uma grande lição, um grande ensinamento sobre a morte. Nós percebemos que a morte é morte. Não existe vida dentro da morte. Quem está morto, está morto. Nós vimos aqui pela Bíblia que em Salmos 146, versículo 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Vimos que aquele que morre, o seu desígnio perece, todos os seus desejos, todos os seus pensamentos, todas as suas intenções. Tudo quanto é premeditado pela pessoa que está viva, a partir do momento em que ela morre, tudo isto perece. Vimos também em Eclesiastes 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A sua memória jaz no esquecimento. Mas nós vimos um texto que acabou nos deixando, de certa forma, intrigados, uma aparente contradição aqui na Bíblia, quando vemos que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Que Espírito é este que volta a Deus? Algumas pessoas pressupõem, acreditam que quando estão em aflição e pedem socorro a forças ancestrais, aos seus antepassados, eles acreditam que os seus antepassados realmente podem ajudar a pessoas que têm sonhos, sonhos com seus antepassados, sonhos que vêm, na verdade, para ajudar antepassados que, através de sonhos, vêm, dizem que, olha, eu estou vivo numa determinada dimensão e, por favor, faça isto para mim, faça aquilo, faça aquela outra coisa, faça esta coisa para ajudar a sua própria vida. Olha, quando eu estava vivo, eu escondi um dinheiro num lugar X, então vá, por favor, encontre e use esse dinheiro para você mesmo. Então, quem são esses espíritos? Será que seria este espírito que voltou para Deus? Somos todos forasteiros aqui e estamos todos de passagem. Permaneçamos aqui para que possamos, acima de tudo, conhecer a palavra, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui em 1 Samuel 28, versículo 11, podemos ler assim: Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir, Samuel. E vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Quando lemos essa história, convido a ler todo o capítulo, toda essa história aqui em 1 de Samuel, capítulo 28. Nós vemos aqui Saul procurando uma feiticeira para fazer subir o espírito de Samuel. Ele queria alguma informação sobre a guerra, sobre como seria a guerra, como seria a batalha que ele iria travar momentos ali a seguir. E percebemos pela Bíblia que esta feiticeira, esta necromante, realmente conseguiu invocar o espírito de Samuel. E Samuel profetizou algo sobre a guerra. Disse que Saul iria morrer na guerra. Disse que Saul iria perder a batalha. Ele iria morrer. E Saul, de fato, morreu nessa batalha. Então, fica aqui a questão: que espírito é este, Samuel? Será que há uma contradição? Como responder a esta contradição, a esta aparente contradição? Eu quero, só para iniciar a compreender isto, ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler um pouco de Apocalipse e vamos também ver um pouco ali, compreender um pouco o capítulo 3 de Gênesis. Mas lendo aqui Apocalipse 12, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós vemos que, em algum momento, aquele que hoje nós chamamos de Satanás, diabo, uma vez esteve no céu. A Bíblia ali em Apocalipse o chama de dragão. Ele, por se rebelar contra o governo de Deus, ele foi expulso do céu. E ao ser expulso, a Bíblia nos mostrou que ele saiu com a terça parte de todos os anjos. Não sabemos qual era o número dos anjos que estava no céu, mas podemos imaginar que eram os milhões, os milhares, os bilhões, se calhar. E eles foram expulsos do céu. E ao terem sido expulsos do céu, eles vieram aqui para a terra. E nós percebemos, quando lemos o livro de Gênesis, capítulo 3, é importante que possamos ler também todo o capítulo 3 de Gênesis, nós podemos perceber que certa vez, quando Deus criou o ser humano, disse para Adão e Eva: não comam da árvore do meio do jardim, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Referindo-se assim à árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, certa vez, este mesmo diabo, a serpente, ele esteve próximo à árvore e, encontrando-se com Eva, disse para Eva: olha, no dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão. E ao se abrirem os olhos, Deus teme que vocês possam ser semelhantes a Deus. E porque Deus teme isso, Deus não permite que vocês possam comer deste fruto. E assim Eva desobedeceu e comeu daquele fruto. O que acontece a partir deste momento? Eva come e a morte passa a fazer parte da existência do ser humano. A morte passou a ser inerente à existência da vida do ser humano. Entretanto, Satanás, para fazer jus à sua palavra, para materializar a sua promessa, o que ele faz? Ele procura de todas as formas fazer com que aqueles elementos que ele pronunciou para Eva, certamente não morrerás, possam se fazer valer na medida em que ele usa estes seus seres, seus seguidores, anjos que com ele caíram do céu, para transfigurarem-se em seres que morreram. São espíritos que realmente aparecem, eles formam-se, transformam-se em aparência de seres humanos para, assim como aconteceu no caso de Samuel, poderem fazer ali as suas atividades e fazer tudo quanto desejam para fazerem assim pensar e enganar ao homem que o homem não morre, o homem tem uma vida eterna. Mas vamos repetir, vamos ver aqui o que nos diz o livro de Salmos 146, versículo 4. Eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Vemos aqui em Eclesiastes 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Se isto é verdadeiro, então o facto de um espírito ter surgido por parte de Saul deve ser falso. Uma coisa deve ser verdadeira, outra coisa deve ser falsa. Há uma contradição aqui. Agora, que espírito é este que diz assim, e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu? Que espírito é, de facto, este? Para isso nós precisamos recorrer à formação do homem. Quando nós vamos ainda na Bíblia, para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, podemos aqui ver, e aqui está a chave, o texto central para a compreensão do nosso estudo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu queria dedicar muito mais tempo neste versículo para que possamos compreender. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é que nós podemos compreender aqui? A alma vivente é a soma do fôlego de vida mais o corpo. Deus formou ao homem do pó da terra. Temos ali o corpo formado do pó da terra. E este pó da terra, mais o fôlego de vida, que foi soprado nas narinas por Deus, forma a alma vivente. Forma a alma vivente. Este mesmo fôlego de vida é a designação que outros autores bíblicos chamam de espírito. O que acontece? O espírito volta para Deus, mas de que maneira? Eu quero, para que possamos compreender isto,
ver esta ilustração que temos aqui em nossa frente. Nós vamos usar algo comum do nosso dia a dia para podermos compreender o que significa que o Espírito volta para Deus. E vamos compreender assim que este Espírito que volta para Deus não tem necessariamente consciência, não é um ser pensante e não pode fazer nada mais. Olhemos para um gerador e uma lâmpada. Percebamos que a lâmpada precisa chegar a corrente elétrica, neste caso, precisa chegar à lâmpada através de um cabo ou de um fio. Então, o que acontece? Acontece que, se nós tivermos a corrente elétrica chegando a uma lâmpada que está em condições, está em bom estado, nós teremos ali luz. Então, o que estamos a dizer? O gerador produz a corrente elétrica, porque a lâmpada não produz corrente elétrica em si mesma. Ela depende da corrente elétrica que vem do gerador. Essa corrente elétrica vem através do fio e, ao chegar na lâmpada, esta corrente elétrica é transformada em luz visível para nós. Mas em que isto nos ajuda a compreender este elemento que nós temos ali em Gênesis capítulo 2? Nós podemos perceber o seguinte: para efeitos de nossa ilustração, tenhamos em mente, vamos considerar o seguinte: vamos compreender o gerador da vida como Deus. É só para uma questão de ilustração e para a compreensão do nosso estudo. Deus é o gerador da vida. Através do sopro, ele comunica o fôlego, ele comunica a corrente elétrica para a lâmpada, que é o corpo. Então, quando é soprada esta corrente elétrica para a lâmpada, o que acontece? A associação do fôlego mais corpo, a associação da corrente elétrica mais lâmpada vai ser igual à luz, vai ser igual à vida. Agora, suponhamos o seguinte, crendo que já compreendemos esta parte, repetindo só para esclarecer melhor. Nós temos o gerador, nesse caso Deus, que é quem gera a vida, ele é quem fornece a vida, ele é quem comunica a vida à lâmpada, que não tem vida em si própria. Esta lâmpada é o corpo, ela representa o corpo. Este corpo depende da corrente elétrica para produzir assim luz. Neste caso, essa luz vem do gerador, essa luz, esta vida vem de Deus. Então, vamos compreender o seguinte: suponhamos que, enquanto estiver havendo aqui fornecimento de corrente elétrica, a lâmpada permanece acesa e, por alguma razão, o interruptor ou o fio é cortado por alguma razão. O que acontece com a corrente? O que acontece com a corrente elétrica e o que acontece com a luz? A corrente elétrica para de chegar à lâmpada. Automaticamente que a corrente elétrica para de chegar à lâmpada, esta mesma lâmpada desliga-se, ela apaga-se. Ela apagando-se perde a luz. Ela para de produzir luz, ela para de produzir vida. Mas para onde foi a corrente? A corrente voltou para o dono dessa mesma corrente. Voltou para o gerador, para aquele que provê a vida. A vida volta para Deus. A corrente elétrica volta para o gerador. A corrente elétrica está no gerador, pertence ao gerador. O gerador continua funcionando, ela continua a produzir corrente. Entretanto, esta corrente já não chega à lâmpada. Ela não chega porque há uma interrupção, seja ela qual for. Então, da mesma forma, quando a pessoa morre, quando corta-se este cabo, este sopro, deixa de chegar o fôlego à lâmpada, deixa de chegar o fôlego ao corpo, então a vida deixa de existir e este fôlego volta para Deus. É isto que Salomão chama, alguns autores na Bíblia chamam de espírito que volta para Deus. Este espírito é o fôlego que volta para Deus. O espírito, o fôlego, não tem absolutamente, necessariamente, consciência em si. Não é nada sem associação deste outro elemento que é corpo. Então, significa com isso que fôlego mais corpo é igual à vida. Esta é a equação da vida. Fôlego mais fôlego de vida mais corpo é igual à alma vivente. Para se
para que se possa ter uma alma vivente, para que eu possa ser um ser vivo, eu preciso ter este corpo e também preciso ser comunicado de Deus o fôlego. E é a partir daí que eu respiro. Então, quando eu morro, este meu fôlego que eu tenho, ele volta para Deus. Todos os meus pensamentos perecem a partir daquele momento. Deixa de existir. E não necessariamente eu passo a existir numa outra dimensão. É assim que a coisa funciona. Entretanto, o engano de Satanás, ele tem prevalecido ao se dizer que, olha, o que acontece é que a vida passou para outra dimensão. A vida passa para um outro estágio. Isto simplesmente não acontece, porque se assim acontecesse, não haveria necessidade de ressurreição, como em algum momento mencionamos. E falando em ressurreição, num dos próximos estudos nós vamos ver realmente este tema da ressurreição. A Bíblia fala de duas ressurreições, a primeira e a segunda grande ressurreição. Fala de duas grandes ressurreições. E nessas duas grandes ressurreições ressuscitam dois grandes grupos de pessoas. E quem são as pessoas que participam na primeira e quem são as pessoas que participam na segunda ressurreição? Isso nós veremos no próximo estudo. Agora, para já nós precisamos compreender o seguinte: se o corpo, se a vida, se a pessoa foi para Deus, qual é a necessidade de haver ressurreição? Qual é a necessidade de Cristo ter prometido voltar para vir buscar os seus filhos? Se os seus santos estão aqui, ele diz que voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Se ao morrer as almas já fossem para Cristo, Cristo não precisaria voltar para buscar os seus. Jesus voltaria do céu com os santos, talvez se calhar somente para destruir os que já estão aqui, mas os santos viriam, os santos homens viriam do céu com ele. Mas ele não faz isso, ele vem buscá-los aqui na terra. Somos todos forasteiros aqui e estamos todos de passagem até ao próximo